O diretor do colégio ficou profundamente tocado com as palavras de Tarcísio. Contemplou o jovem, com a certeza de que ele cumpria fielmente a promessa que fizera à esposa. Sim, ele iria conceder a autorização que o jovem pai lhe solicitava, e não o perderia de vista. Queria observá-lo enquanto ele cuidava do filho e dedicava a ele todo o seu amor, quando estivesse com o bebê no colégio. Através da observação, poderia continuar aprendendo com os exemplos de vida que aquele aluno lhe dava desde que fora matriculado em seu colégio. Levantando-se, pediu a Tarcísio para acompanhá-lo até a sala dos professores. Queria que o jovem repetisse aos professores o que lhe tinha dito. Tarcísio fechou os olhos, fez uma rapidíssima prece pedindo aos espíritos amigos para ajudá-lo a se recordar de tudo que dissera ao diretor. Assim que Tarcísio concluiu sua fala, o padre comunicou aos professores que autorizava o rapaz a ficar em sala de aula com o filho. Quando a sirene soou, o padre e Tarcísio se dirigiram à sala de aula. Padre Júlio informou aos alunos que o filho de Tarcísio iria ficar com o pai durante as aulas. Alguns alunos levantaram-se e foram dar uma olhadinha em Diogo. Maria Elise, que se mudara para a turma de Tarcísio quando este ficara viúvo, vibrou com a notícia, e quando o jovem sentou na carteira ao lado da dela, ela colocou o carrinho de Diogo entre as duas carteiras. Na hora do intervalo, Diogo foi a atração do colégio. Professores, alunos e funcionários do colégio, ao verem Tarcísio com o filho no colo dando-lhe a mamadeira, achavam a cena linda. Tiago fazia questão de dizer a todos que Diogo era seu sobrinho. Conforme os dias passavam, professores e alguns alunos se apegavam ao filho de Tarcísio, e em determinados momentos ajudavam o pai a cuidar do filho. Diogo dificilmente atrapalhava o andamento de alguma aula. Tarcísio sabia exatamente a hora em que a criança precisava tomar a mamadeira e ser trocada, e ausentava-se da sala antes do bebê começar a chorar. Ao retornar, trazia o filho dormindo e o colocava no carrinho. Se o menino estivesse acordado, embalava-o devagarzinho no colo enquanto prestava atenção às aulas. Na agência bancária, Meirelles notava o mesmo. A presença de Diogo em nada prejudicara o bom desempenho de Tarcísio no trabalho. Algumas correntistas, quando iam à agência, levavam alguns presentinhos para o filho de Tarcísio, e sempre que conversavam com ele elogiavam muito o fato de o jovem viúvo cuidar do filho com tanto empenho e amor. Dia após dia, Tarcísio esforçava-se ao máximo para dar conta de todas as suas obrigações. Quando a última semana de aulas daquele ano letivo iniciou-se, Tarcísio pensou ter aquele mês passado muito depressa. Ao entrar em férias escolares, decidiu que iria dedicar as manhãs exclusivamente ao filho. Capítulo 22. Sem limites para o mal. Assim que seus tios deixaram a mansão para irem ao teatro, Amanda vestiu uma mini-saia, colocou uma blusa que deixava os seios bem salientes, passou um batom vermelho e bateu na porta do quarto do primo. Tiago abriu a porta, e ao vê-la vestida de forma provocativa perguntou o que ela desejava. Amanda disse ao primo que pensava em sair e se divertir um pouco. Indagou se ele conhecia algum local em que os jovens de Brasília costumavam ir para dançarem, beberem e se divertirem à vontade. Conheço um clube bem legal, podíamos ir para lá, sugeriu Tiago. Vamos, então, primo. Podemos dançar a noite inteira. Ao chegarem ao clube, Amanda notou que se tratava de um dos famosos inferninhos que costumava frequentar na capital gaúcha. Dentro deles havia música, bebida, drogas e algumas vezes até sexo. Muito bom. Ao ter convidado o primo, acreditava que ele a levaria para um desses clubes caretas onde quase nada era permitido. Tiago, tendo-a levado para um inferninho sem perceber, contribuíra com seus planos. Tiago apresentou a prima para alguns amigos que lá estavam. Após ser apresentada, Amanda chamou o primo para dançarem. Após ter dançado 2 músicas, Amanda pediu a Tiago para providenciar bebidas para os dois. Quando o primo lhe entregou uma cerveja, ela recusou o copo, e,
levando a garrafa até a boca, começou a beber como via os demais jovens fazendo. Entregou a garrafa para Tiago e mandou que ele fizesse o mesmo. O primo a obedeceu. Quando a garrafa esvaziou-se, ela chamou o primo para dançar novamente. Enquanto dançava, sussurrou no ouvido de Tiago que queria outra cerveja. Tiago providenciou, e rapidamente os dois a consumiram. Amanda pediu ao primo para conseguir uma bebida mais quente. Tiago relutou. Ela o beijou, e após o beijo disse que a bebida iria deixá-la mais solta. O primo disse que só bebia cerveja. Amanda deu uma gargalhada e pediu a Tiago que a acompanhasse até o bar. Amanda sentou-se e pediu uma dose de uma bebida bem forte. Foi servida. Tomou um gole da bebida e mandou Tiago experimentar, mas ele recusou. Ela pediu ao garçom que enchesse o copo. Chamou o primo para voltarem a dançar, e durante a dança ela bebia e beijava Tiago, esfregando-se nele de forma provocativa. Quando percebeu que o primo desajeitado colocava as mãos em sua cintura, retirou uma das mãos dele e a levou até uma de suas coxas, beijando-o com sofreguidão. Mostrou-lhe o copo da bebida, e lhe disse para experimentar, pois a bebida o ajudaria a se soltar um pouco. Já disse que não quero isso, protestou Tiago. Estou bastante solto. Solto coisa nenhuma, você parece uma estátua, brincou Amanda, e mordiscou a orelha dele. Apontou para um casal que dançava ao lado deles. Aquele rapaz é que sabe se soltar. Você precisa fazer como ele, que bebe e dança ao mesmo tempo. Veja como a garota sente o fogo que o consome por dentro. Mostrou o copo para o primo e o levou até os lábios de Tiago. Tiago experimentou a bebida, e gostou do sabor. Tomou outro gole, e Amanda começou a passar as mãos pelo corpo dele de forma sensual. Quando ele lhe agarrou as coxas com vontade, a jovem o empurrou e disse que a bebida parecia estar fazendo efeito. O primo tinha começado a se soltar, mas ainda estava um pouco parado. Mandou o garoto buscar mais bebida, e ao vê-lo retornando com o copo cheio, fingiu beber um novo gole e o estimulou a fazer o mesmo. Observando que o primo bebia com cautela, foi aceitando as carícias dele, e quando elas se tornavam bem provocativas, mandava-o beber mais. Tiago obedecia, e ela permitia que ele continuasse com as carícias. A bebida está fazendo efeito, Tiago. Sente-se mais solto. Sim, priminha querida. E assim passaram a noite inteira. Mal o copo de Tiago se esvaziava e Amanda o enchia de novo. Amanda não parou de estimular o primo a beber nem quando voltaram para casa. Dentro do carro, abriu a garrafa e mandou que ele bebesse até que chegassem à mansão. Colocou a mão na perna do jovem e alisou. Ele já estava completamente bêbado. Idiota, ela pensou. Ele é mesmo apaixonado por mim. Não será nada difícil torná-lo um alcoólatra, e depois apresentá-lo às drogas. Tiago começou a vomitar. Amanda estacionou o carro calmamente, foi até o quarto dos tios e bateu na porta. Teófilo abriu. Tio, venha socorrer Tiago. Ele está passando mal, e eu não consigo levá-lo para dentro sozinha. Teófilo a seguiu, e ficou chocado ao encontrar o filho todo sujo e bêbado. Gritou com ele, e quase o arrastou até o banheiro. Ligou o chuveiro e deixou que água fria caísse sobre a cabeça do jovem, que reclamou muito quando sentiu a água fria. O pai mandou que se calasse, e aumentou a velocidade da água. Depois ajudou a tirar a roupa molhada, secou e o colocou na cama. Amanda. Ralhou Teófilo, irritadíssimo. Por que deixou que se embriagasse? Sabe muito bem que ele não bebe. Não tenho culpa de nada. Tiago me levou ao clube, um lugar horrível, aliás. Ele começou a beber assim que chegou, e eu lhe pedi para parar. Mas Tiago afirmou que sempre bebia naquele clube com os amigos, eu então me calei. Durante toda a noite, assim que seu copo se esvaziava ele o enchia.
Voltei a pedir para ele não beber, mas ele não ligou, e ainda foi rude comigo. Fiquei quieta em um canto, vendo embebedar-se com os amigos e se aproveitar de algumas garotas. Ele começou a vomitar já dentro do carro. Nunca mais convido para sair com você, entendeu? Para lugar algum. Você é péssima companhia. Viu o garoto beber e nada fez para impedi-lo. Vou conversar com Tiago quando ele despertar, e lhe passar uma reprimenda. Teófilo deixou-a com a esposa e entrou em seu quarto. Lucrécia, que estava ciente do que Amanda iria fazer com o filho, perguntou se tinha sido difícil convencer o filho a beber. Ah, tia, coisa mais fácil neste mundo não há, respondeu Amanda. Não será complicado fazer com Tiago o que o bispo pediu-me para fazer. Acho que cerca de 3 meses serão suficientes para transformar Tiago em um alcoólatra. Depois, passaremos às outras etapas do plano. As duas gargalharam e depois foram para seus quartos. Tiago acordou no dia seguinte sentindo uma forte dor de cabeça. Após tomar café, o pai o chamou no escritório e conversou longamente com ele. Prometeu ao pai que não mais beberia, e que não aceitaria novo convite de Amanda para sair. Deixou o escritório do pai cabisbaixo e triste. O pai tinha toda a razão. Ele realmente exagerara na noite passada. No sábado, assim que Tiago chegou com o pai da casa de Tarcísio, a prima perguntou se ele se lembrava de tudo que tinham feito no clube, e se ele havia gostado. Só me lembro de ter bebido demais, respondeu Tiago. Nunca mais farei isso novamente. Papai ficou furioso, e eu detestei ter bebido tanto, pois fiquei com dor de cabeça no dia seguinte. Ora, não faça drama. Na verdade, você bebeu pouco. Foram apenas uns golinhos, mas graças a eles você fez coisas deliciosas comigo. Coisas tão quentes. Eu fiz. Que coisas foram essas, Amanda? Primo, você me fez sentir certos prazeres que nunca senti, com nenhum homem. Sério? Mas que prazeres exatamente? Quando retornarmos àquele clube para mais uma festinha, e você beber mais uns golinhos, você vai se lembrar do estado em que me deixou. Então nunca vou saber. Papai não quer que eu vá mais àquele clube, nem que beba outra vez. Prometi a ele que não iria beber nunca mais. Pena, Tiago. Sabe, o uísque tornou outra pessoa. Você se soltou tanto que várias garotas naquele clube vieram me perguntar se não poderiam dançar com você. Falei que não. Disse que você era meu namorado, e que do clube nós iríamos a um motel nos divertir bastante. E nós fomos ao motel? Perguntou Tiago. Infelizmente não. Você começou a passar mal logo que entrou no carro. Eu trouxe para a mansão decepcionada. Queria muito ter experimentado o fogo que meu primo demonstrou ter depois que tomou uns golinhos de uísque. Agora que não mais irá beber, acho que jamais experimentarei esse fogo. Você quer experimentar? Indagou Tiago. Claro, disse Amanda, piscando para ele. Mas só senti esse fogo depois que você bebeu um pouquinho. Como não mais irá beber, não voltarei a sentir esse fogo, portanto, não me terá. Mas eu poderia despertar esse tal fogo novamente sem ter que beber, argumentou Tiago. Duvido que consiga, disse a prima, e, como teste, beijou-o. Viu só? Não senti nada. Ele então o beijou, e ela continuou afirmando que nada sentia. Não adianta, primo. Sem bebida você é um 0 à esquerda. Mas meu pai me proibiu de beber, Amanda. O tio não precisa saber que você bebeu. Faça isso escondido. Assim vai se acostumar com a bebida, e não ficará mais bêbado. E nós faremos loucuras. Tiago acabou concordando em acompanhá-la ao clube ainda naquela noite. Ao tomar banho, Tiago pensou que naquela noite perderia sua virgindade. Não ligava a mínima para o que prometera ao pai.
Já tinha completado 17 anos, e nenhum amigo da idade dele ainda era virgem. Naquela noite, iria beber bem pouquinho para poder se lembrar de tudo. Queria se lembrar para depois contar aos amigos a noitada que tivera com a prima. Saiu de casa sem nada dizer ao pai, e ao chegar ao clube, incentivado por Amanda, começou a beber com cautela. Amanda, notando que ele quase não bebia, passou a agir. Beijava-o apaixonadamente e lhe pedia para beber mais um pouco. Vamos, eu preciso que você libere esse seu fogo. Beba mais. Tiago acabou ficando bêbado pela segunda vez. Amanda o levou para casa, e como ele não havia passado mal, conduziu até o quarto e o deixou atirado sobre a cama. Amanda o levou ao clube por mais 3 finais de semana. Em todos eles Tiago voltava para casa embriagado, e ao despertar no dia seguinte não se recordava de nada que tinha feito na noite anterior. Quando o pai lhe chamava a atenção, dizia para Teófilo que Amanda o instruirá a dizer, e Teófilo ficava surpreso ao notar que seu filho estava totalmente mudado. Algum tempo depois, Amanda chamou o primo para conversar e o pediu em namoro, alegando estar perdidamente apaixonada por ele. Tiago aceitou o pedido. Meu primo querido, quero que comunique a nossos tios que estamos namorando. Beijou o primo. Hoje à noite, iremos ao clube para comemorar o início do nosso namoro. Amanda passou a convidá-lo para sair nas noites em que ele costumava ir cuidar de Diogo com o pai, e aos sábados também. Influenciado pela namorada, Tiago não mais ajudou o pai a cuidar do sobrinho e deixou de comparecer ao culto do evangelho no lar que o cunhado fazia. Também não foi mais às reuniões da mocidade espírita que frequentava junto com o cunhado. Acompanhada por Isaura e Felipe, e bastante emocionada, Rebeca chegou ao portão da casa em que morara com Tarcísio. Ao atravessar a entrada, recordou-se que há 6 meses tinha desencarnado, e a saudade que sentia do marido e do filho, que ainda não conhecia, era muito grande. Vendo Tarcísio alimentando o filho, aproximou-se dos dois, e com os olhos marejados de lágrimas depositou um beijo na fronte de Diogo, e outro na face de Tarcísio. Depois, ficou tocando o cabé com trêmulo do filho e fazendo carinho. Logo que sentiu o beijo e os carinhos da mãe, Diogo empurrou o bico da mamadeira com a língua, e, olhando para o local em que a mãe estava, deu um sorrisinho. Ao sentir o beijo da esposa, Tarcísio experimentou um imenso bem-estar e acreditou estar sendo visitado por espíritos amigos, e talvez até pela esposa. Fechou os olhos e tentou, através de sua mediunidade, ver os espíritos. Avistou Isaura sorrindo, e pensou que ela fosse a visitante, e que talvez estivesse brincando com o seu filho. Abriu os olhos e voltou a colocar a mamadeira na boca do bebê. Após alimentar o filho, Tarcísio sentou no sofá e começou a cantar, batendo palmas. Parabéns, meu menininho. Está completando 6 meses. Ficando velhinho e cada dia mais bonitinho. Viva o Diogo. Viva. Pegou o filho, o abraçou e o beijou. Papai o ama muito, filho. Muito mesmo. Acariciou o narizinho do filho, que deu uma risadinha. Após colocar Diogo para dormir, Tarcísio resolveu olhar as fotos do dia de seu casamento. Recordou o esbarrão que dera em Rebeca, os encontros que tiveram no shopping e em outros lugares, e tudo que sofreu para poder se casar com ela. Ao ver uma foto da esposa grávida, emocionou-se e deixou uma lágrima descer pela face. Beijou a foto, abraçou o álbum e pensou ser o amor que tinha para com a esposa, um sentimento muito puro, muito bonito. Continuava amando Rebeca com a mesma intensidade. Fechou os olhos e pediu aos espíritos amigos, que acreditava estarem em seu quarto, para dizerem à esposa que lhe amava demais, e em nome desse amor desejava que ela fosse imensamente feliz ao lado de Isaura e demais espíritos. Pediu a Isaura para dizer a Rebeca que Diogo completava 6 meses, e estava saudável e lindo. Sentada na cama ao lado dele, Rebeca não mais se conteve, e o abraçou com emoção.
Disse que também o amava, e que estava feliz em visitá-lo. Ao sentir o abraço, Tarcísio voltou a pensar que Rebeca talvez estivesse em sua casa junto com Isaura. Tentou mais uma vez, através de sua mediunidade, avistá-la, mas não conseguiu ver Rebeca porque os dois estavam bastante emocionados. Como não avistou a esposa, atribuiu tudo à sua imaginação e à grande saudade que dela sentia. Achou que já era hora de ir dormir. Vamos, Rebeca, chamou Isaura. Já visitou seu marido e seu filho, e constatou que eles estão bem e que Tarcísio continua amando-a e desejando a sua felicidade. Isaura e Felipe, obrigada por terem me trazido aqui e permitido que visitasse meus queridos, e com eles ficasse algum tempo. Obrigada de coração por terem me conduzido até aqui, e por tudo que me ensinaram antes dessa visita. Hoje compreendo que esses meses de estudo e preparação que tive para visitar os dois ajudaram-me muito. Devido a esses estudos, agora retorno para a cidade em que vivemos sem desejar ficar aqui, ao lado de minha família. Rebeca aproximou-se do berço do filho e o beijou no rosto. Depois, aproximou-se da cama e beijou os cabelos trêmulos do marido. Dirigindo-se a Isaura e Felipe, disse: grata por tudo o que estão fazendo para ajudar Tarcísio e Diogo. Os dois são excelentes amigos. Abraçou-os e os beijou. Podemos ir. Isaura e Felipe se emocionaram com a atitude dela. E os três saíram volitando em direção da cidade espiritual em que viviam. Marta ouvia Amanda dizer o que já fizera com o Tiago, e, admirada, olhava para Lucrécia, que dava os parabéns à sobrinha por seguir fielmente as instruções do bispo e em pouco tempo levar Tiago ao vício da bebida. Pensou em perguntar por que havia concordado com o que Amanda fizera, mas preferiu continuar apenas escutando. Só se posicionaria quando soubesse o que o bispo lhe tinha a dizer. Ficou claro para Marta que Dom Gilberto era um homem muito inteligente, mau e vingativo. Ele não hesitava em prejudicar os outros simplesmente para poder atingir e destruir seu lindo filho, que jamais prejudicara alguém. Atenta, não perdeu uma única palavra do bispo, e quando este lhe explicou o que ela tinha de fazer para ter o filho de volta à casa dela, humilhando, ferido e implorando por perdão, pensou que se fizesse o que lhe era pedido talvez ainda pudesse realizar o sonho de ver o seu lindo filho conquistando o mundo da moda e do cinema. Disse ao bispo que poderia contar com ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O bispo mandou as três mulheres colocarem suas mãos direitas uma sobre a outra. Depois, colocou a mão direita deles sobre as delas e falou: unidos para conseguirmos atingir nosso objetivo. Trabalharemos com todo o empenho por essa meta. Juntos conseguiremos atingir Tarcísio muito mais rápido. Um por todos e todos contra Tarcísio. Repitam comigo. Um por todos e todos contra Tarcísio. As mulheres assim fizeram. Ao retornar para sua casa, Marta considerou que Dom Gilberto estava coberto de razão. A culpa por Tarcísio não ter voltado a viver com ela e com Matilde quando ficara viúvo tinha sido de Diogo. Eles queriam o filho de Tarcísio para criar, por acreditarem ser a criança um legítimo Loritzen, que só poderia ser criado por outro Loritzen. Agradeceria se levassem Diogo para o sul do país, se perdesse o filho, talvez Tarcísio regressasse para a casa dela e se sujeitasse a fazer tudo o que ela queria. Sim, ela se empenharia em ajudá-los a conseguir o que eles queriam, para assim conseguir o que ela desejava. Sentado no sofá com o neto em seu colo, Teófilo olhava para Tarcísio, que explicava a leitura que o senador Cardoso fizera em O Evangelho segundo o Espiritismo. Olhou para Maria Elise, William, Matilde e Mário, que participava pela segunda vez do culto do Evangelho no lar na casa de Tarcísio desde que começara a namorar Matilde, e desejou que Tiago estivesse no meio deles, ouvindo a explicação do cunhado. Decidiu que quando todos fossem embora iria conversar com o genro a respeito de Tiago. O pai de seu neto talvez pudesse ajudá-lo.
Ao ouvir Tarcísio falar de modo tão profundo e tocante, e vendo como ele cuidava do filho e enfrentava tantas dificuldades para manter tudo em ordem, Mário sentiu ímpetos de dizer a Amanda que desistiria de tentar prejudicar Tarcísio. Mas se dissesse tal coisa, jamais poderia se vingar de Tarcísio por ter ele roubado Rebeca dele. Não poderia sentir pena de Tarcísio, precisava pensar como Amanda pensava. Tirando-lhe Rebeca, Tarcísio roubara dele a chance de ser feliz. Haveria de continuar namorando Matilde para poder frequentar a casa de Tarcísio e descobrir os pontos fracos dele. Gostava de Matilde. Era uma moça bonita e educada. Depois que terminasse com Tarcísio, até poderia continuar o namoro com ela. Quando todos foram embora, Teófilo disse ao genro que gostaria de ter uma conversa com ele. Tarcísio sentou no sofá e esperou o sogro começar a falar. Estou muito preocupado com Tiago. Depois que começou a namorar Amanda, ele se transformou em outra pessoa. Entra e sai de casa a hora que bem entende. Vive sempre bêbado, e abandonou o cursinho pré-vestibular, afirmando que não queria mais saber de vestibular algum. A faxineira encontrou alguns litros de uísque e de outras bebidas vazios embaixo da cama dele. Tento conversar, mas ele não quer me escutar. Recusa-se a enxergar que está bebendo demais. Pedi a Lucrécia para falar com o filho, mas ela não só se recusou como ainda mandou me deixar Tiago em paz, pois se trata de uma fase e logo nosso filho voltará a ser o bom rapaz de sempre. Não concordo com ela. Se Tiago continuar do jeito que está, jamais irá se recuperar. Fez uma pequena pausa. Tarcísio, meu filho sempre demonstrou estimar você. Poderia conversar com meu Tiago e tentar chamá-lo à razão? É possível que ele o escute. Pode fazer isso por mim? Tenho feito muitas preces por Tiago desde que notei sua ausência. Ele não o acompanha mais quando o Senhor vem cuidar do meu filho, e não tem mais comparecido aos sábados ao culto do Evangelho no lar. Também há muito tempo não comparece a nenhuma reunião do grupo da Mocidade Espírita. Diogo já tem 9 meses, e a última vez que o vi meu filho nem tinha 6 meses ainda. Conversarei com Tiago e tentarei ajudá-lo na medida de minhas possibilidades. Trago a que eu leve à agência bancária quando o expediente estiver encerrado. Teófilo agradeceu e prometeu levar o filho para conversar com ele. Tiago relutou bastante quando o pai, no dia seguinte, chamou para ir à casa de Tarcísio, mas cedeu diante da ameaça de não receber mais nenhum dinheiro. Entrou no carro e seguiu junto com o pai para a casa do cunhado. Ao chegarem, Teófilo pegou Diogo no colo e saiu com o neto para passear. Tarcísio aproximou-se de Tiago, abraçou-o calorosamente e perguntou por que ele sumira. Você deve saber muito bem o motivo do meu sumiço. Tenho certeza que papai já lhe contou que estou namorando Amanda e que tenho bebido socialmente. Bem, diga logo o que quer e depois não peça mais para falar comigo, falou Tiago rispidamente. Você sabe que eu o estimo muito, e que só quero vê-lo feliz. Pode fazer o que quiser com sua vida, claro, mas sendo seu amigo, preocupo-me com sua atual situação. Hoje você bebe socialmente, mas amanhã isso pode se tornar um vício. Não permita que a bebida o impeça de atingir seus sonhos. Já desistiu do cursinho e do vestibular, se não cursar administração, não se tornará um bom empresário como seu pai, e sei que esse era seu sonho. Mas ainda há tempo de pôr as coisas no lugar. Sei que você é forte o suficiente para deixar de beber no meio da semana, e voltar a ser aquele jovem responsável que era. Talvez precise de ajuda para evitar a bebida durante a semana, estou disposto a auxiliá-lo, se permitir. Farei uma prece e gostaria que me acompanhasse, solicitando que Deus lhe dê forças para superar as dificuldades. Sem esperar o cunhado se manifestar, Tarcísio fechou os olhos e fez uma prece. Concluiu com o Pai Nosso, e quando rezava a oração percebeu que Tiago a rezava junto com ele. Tarcísio, não tenho nenhuma dúvida de que só quer o meu bem.
Eu também o estimo muito, e o que vou lhe dizer deverá ser mantido em segredo. Gostaria que não contasse ao meu pai nem a ninguém. Se existe alguém em quem confio e posso chamar de amigo, esse alguém é você. Vou lhe contar por que bebo, e por que abandonei o cursinho e não mais compareci à sua casa. E Tiago revelou os motivos que o levaram a mudar tanto, e a agir como agia. Ele estava viciado nos prazeres que a prima lhe proporcionava, e estava viciado em Amanda. Obedecia em tudo, fazia tudo o que ela pedia. Não parava de beber porque ela queria, abandonara tudo porque ela queria. Se ela o deixasse, seria capaz de cometer uma loucura. Por isso, ele não iria deixar de beber socialmente, não retornaria para o cursinho, nem voltaria a rezar na casa dele aos sábados. Tarcísio o abraçou e disse que o compreendia. Sinto muito, meu amigo, comentou Tiago, eu gostaria que fosse tudo diferente. Eu continuarei rezando por você. Sempre que desejar, não hesite em vir conversar comigo, esta também é a sua casa. Pelo abraço que recebeu do cunhado, Tiago sentiu que ele realmente o compreendia. Capítulo 23. O mal traça seus planos. Matilde apagou as luzes da sala da casa do irmão, e os poucos convidados começaram a cantar parabéns para Diogo, que olhava para a chama da vela com vontade de tocá-la. Quando terminaram de cantar parabéns, Matilde cortou o bolo, e Maria Elise distribuiu pedaços para os convidados. Depois de dar bolo e refrigerante para o filho, Tarcísio sentou perto dos presentes, e entregou um carrinho para Diogo. Estava conversando com os convidados quando viu o filho arrancando os pneus do carrinho e batendo com o brinquedo no chão. Aproximou-se dele, tomou-lhe o brinquedo e bateu forte na mão dele, dizendo para não estragar o brinquedo. Diogo começou a chorar. Teófilo aproximou-se do neto, e Tarcísio, ao notar que ele iria colocar Diogo no colo, disse-lhe para deixar o filho no chão chorando. Mas meu neto hoje onde está completando 1 ano, não sabe ainda que estragar um brinquedo é errado, reclamou Teófilo. Ele sabe, sim, afirmou Tarcísio. Já é capaz de entender certas coisas. Quando tinha 11 meses, quebrou o brinquedo, dei uma palmada na mão dele e avisei porque ele a tinha recebido. Hoje, novamente, recebeu uma palmada na mão, e um aviso. É assim que ele começará a compreender que sempre que estraga os brinquedos é castigado, e procurará não mais quebrá-los. Não quero que o apanhe do chão, isso tornará o castigo sem efeito. Deixe que pare de chorar sozinho. Quando o filho parou de chorar e começou a brincar com os outros presentes que ganhara, Tarcísio tirou algumas fotos do menino. Mais tarde, quando a festa já havia acabado e todos já haviam ido embora, Tarcísio deixou o filho entretido com os brinquedos e começou a lavar os copos e pratos de sobremesa. Ainda bem que o filho completara 1 ano. A creche só aceitava crianças a partir dessa idade. Depois que tudo foi acertado na creche onde Diogo ficaria, a diretora chamou Neide, uma moça que fora contratada havia menos de 1 mês, e apresentou para Tarcísio, avisando que Diogo ficaria aos cuidados dela. Neide imaginou estar diante do homem mais lindo que já vira em toda a sua vida. Aquele jovem pai superava em beleza física qualquer ator de novelas e de filmes. Tarcísio entregou para Neide os objetos pessoais de Diogo e pediu que ela cuidasse bem do filho dele. Mal a moça começou a empurrar o carrinho, Diogo principiou a chorar bem forte. O pai correu até o filho e o retirou de dentro do carrinho, pedindo-lhe para se acalmar. Mas Diogo não se acalmou. Continuou a chorar. É normal a criança chorar no primeiro dia em que fica na creche, e nos outros dias, até se acostumar, explicou a diretora, aproximando-se e retirando Diogo dos braços do pai. Deixe tudo conosco. Vá, e não olhe para trás. O garoto irá chorar mais um pouco, e depois se acalmará. Tarcísio fez como ela pediu, mas se foi com o coração pesado, escutando o choro do filho sem nada poder fazer. Na hora em que as crianças dormiam, Neide,
de um telefone público, telefonou para Dom Gilberto e informou-lhe que o filho de Tarcísio estava na creche. O bispo disse que ela sabia o que deveria fazer, e pediu a ela que seguisse fielmente as instruções dele. A moça de 20 anos, cabeça com trêmulos castanhos, baixa e olhos cor de mel retornou para a creche, e ao se aproximar de Diogo e recordar o quanto o pai do menino era lindo, pensou em não fazer nada que o bispo lhe ordenara. Após examinar Diogo, doutora Sônia ficou olhando atentamente para a criança, e quando um pensamento surgiu em sua mente, tratou de expulsá-lo para longe. Entregou o menino para o pai, informando-o de que Diogo estava abaixo do peso normal para uma criança de sua idade. Pediu a Tarcísio que averiguasse na creche o tipo de alimentação que o menino recebia. A doutora também avisou que seria necessário incentivá-lo a andar e a pronunciar as primeiras palavras. Diogo já tinha 1 ano e 6 meses, e nessa idade a maioria das crianças já falava e andava. Entregou a Tarcísio uma receita contendo o nome de uma vitamina, e, sorrindo, fez um carinho nos cabelos com trêmulos loiros de Diogo, comentando que o aguardava para uma nova consulta dentro de poucos meses. Ao vê-lo deixando o consultório com o filho, a médica ficou preocupada. Esperava que o pensamento que tivera ao examinar o menino fosse apenas um pensamento, e nada mais. Na creche, Tarcísio pediu para falar com a diretora. A pediatra de Diogo me disse que o menino está com menos peso do que deveria. Preciso saber que tipo de alimentação meu filho recebe aqui. A diretora, que se afeiçoara a Tarcísio porque ele era um dos pais mais responsáveis e amorosos que já conhecera, levou-o até o refeitório da creche e solicitou à cozinheira que informasse a Tarcísio o que as crianças da creche costumavam comer. Após ouvir a cozinheira, Tarcísio pediu para falar com a moça que tomava conta do filho. Neide entrou na sala da diretora, e contemplou Tarcísio longamente, com os olhos cheios de cobiça. Tinha se apaixonado pelo pai de Diogo, e por isso não estava cumprindo as determinações de Dom Gilberto. O bispo pagava para maltratar Diogo. Quando ia ao apartamento do bispo para dele receber o pagamento, Neide mentia a ele e dizia estar seguindo à risca as ordens dele. Tarcísio lhe entregou a vitamina que comprara na farmácia e a receita contendo as informações sobre os horários em que ela deveria dar a vitamina ao filho. Agradeceu pelo trabalho que realizava com Diogo, e lhe pediu que estimulasse o menino a falar e andar, quando dispusesse de mais tempo. Farei o que o senhor me pede, disse Neide. Não precisa me chamar de senhor. Abraçou-a calorosamente, agradecendo por antecipação que ela iria fazer pelo filho. Ao sentir aquele abraço, Neide desejou que ele não chegasse ao fim. Quando Tarcísio se retirou da creche, não parou de pensar no abraço que dele recebera. Na expectativa de receber outro abraço, decidiu que tudo faria para ensinar Diogo a falar e andar o mais rápido possível. Tanto Neide como Tarcísio se desdobraram para ensinar Diogo a falar e a andar. Certo dia, Tarcísio foi buscar o filho na creche e o encontrou sentado no banco do jardim, ao lado de Neide. Era o último a buscar o filho, devido ao horário em que saía da agência bancária. Neide se levantou do banco com Diogo. Faça para o papai ver. Vamos, pediu Neide ao menino. Diogo deu um passinho à frente, e outro mais, e, esforçando-se para não cair, deu os outros passinhos apressados e atirou-se nos braços do pai, dizendo: Papai te amo. Emocionado, Tarcísio abraçou Diogo e o beijou. Papai também ama você. Ama. Ama e ama. Colocou o filho no chão, segurou a mãozinha dele, foi até Neide e abraçou. Muito obrigado. Não imagino o bem que isso me fez. No dia da formatura de 2º grau de Tarcísio, após o culto do Evangelho no lar, Matilde conduziu o irmão e o sobrinho até o ginásio do colégio. Tarcísio foi considerado o melhor aluno do 2º grau. Emocionado, agradeceu ao padre por tudo que tivera naquela escola, e disse-lhe que sentiria saudade. Ambos ficaram emocionados. Avistando o sogro, Tarcísio foi até ele e lhe entregou o diploma. Meu sogro,
O senhor disse-me que quando concluísse o segundo grau iria me fazer uma proposta. O diploma do curso está em suas mãos. Pode agora mencionar qual é a proposta. Meu caro, preciso de um contador de confiança para trabalhar comigo. Confio muito em você, e o estimo como um pai estima um filho. Não sei quais são seus planos, nem qual o curso que pretende cursar na universidade. Ficaria muito contente se você prestasse vestibular para ciências contábeis e no futuro trabalhasse em meu escritório. Estou disposto a pagar uma universidade particular para você, caso não passe no vestibular da universidade pública. Não estou nem um pouco contente com meu atual contador. Procuro um contador em quem possa confiar plenamente, e não conheço pessoa mais honesta e responsável do que você. Proponho que se forme contador e venha trabalhar comigo, no escritório dos meus frigoríficos. Aceita a proposta? Ou pensava em prestar vestibular para outro curso? Sim, o curso que eu gostaria de fazer na universidade não é o que acabou de me sugerir. Contudo, deixarei para cursá-lo quando já estiver formado em ciências contábeis. Se esse curso é importante para o senhor, torna-se também para mim importante. Quando me formar, estarei à sua disposição para trabalhar com o senhor. Conte comigo. Farei minha inscrição no vestibular para o curso de Ciências Contábeis, e na próxima semana já começarei a estudar para as provas. Antes de ir embora, Tarcísio perguntou ao sogro se Tiago estava bem. Não podia estar pior, meu caro. Depois que Amanda terminou o namoro, ele passou a beber todos os dias. Até começou a usar drogas. Tarcísio teve compaixão de Tiago. Fechando os olhos, rapidamente fez uma prece por ele, e depois disse ao sogro que tentaria conversar outra vez com o rapaz. Mário descobriu 2 pontos fracos em Tarcísio, disse Amanda a todos que estavam reunidos no escritório de Dom Gilberto Luritzen. Pelas conversas que já tive com Maria Elise e Leon, e por tudo que soube quando namorei Tiago, percebi estes mesmos pontos fracos. A única coisa que consegui arrancar de Teófilo foi um ponto mais vulnerável de Tarcísio, idêntico a um dos pontos fracos que Amanda e Mário descobriram. Dom Gilberto, encarando Marta, perguntou se ela concordava com as conclusões. Elas estão corretas. Se realmente querem atingir meu filho, precisarão concentrar esforços no seu ponto mais fraco. Tarcísio é um guerreiro, não se intimida com as primeiras derrotas que surgem. Ao contrário, elas o estimulam a lutar mais ainda e vencer a guerra. Ele nunca se deixa abater. A confiança que tem em Deus e naqueles espíritos que ele chama de amigos o faz superar qualquer sofrimento. Ele acredita que sofre porque no passado fez outros sofrerem, é o que ensina a doutrina espírita, na qual ele crê piamente. Para derrubar Tarcísio, que é forte como um leão, basta atacar o filhote do leão. Se Diogo for atingido, o pai será massacrado. Mas antes será necessário tirar do caminho os 2 homens que ainda apoiam meu filho. O senador Cardoso e o marido de Lucrécia. Já estou cuidando de meu cunhado, disse o bispo. Mas dar cabo do político será difícil. Até agora não descobri nada que pudesse usar contra ele. Bem, é chegada a hora de darmos a primeira facada em Tarcísio. Cada um de vocês agirá de modo a não saber o que os outros 4 estão fazendo, e somente eu terei conhecimento dos passos de todos. O bispo pediu que Amanda e Marta aguardassem na sala enquanto ele conversava com a irmã. Se fizer o que lhe peço, disse Dom Gilberto a Lucrécia, quando ficaram sozinhos, poderemos voltar a ser íntimos, como fomos no passado. Aproximando-se da irmã, beijou-a nos lábios. Sinto falta dos encontros que mantínhamos em segredo. Lucrécia beijou o irmão com paixão, e sussurrou-lhe no ouvido. Seu pedido é uma ordem. Depois, foi a vez de Marta reunir-se a sós com o bispo. A tarefa da mãe de Tarcísio seria obter uma importante informação. Quando Amanda estava à sua frente, o bispo a parabenizou pelo excelente trabalho feito com Tiago.
Agora, poderiam levantar a mão contra Tarcísio e feri-lo mortalmente. Notou que a sobrinha abaixara a cabeça, pensativa. Querida, disse ele, carinhoso, erga a cabeça, sim. Você não odeia Tarcísio, não é? Acho que sim. Bem, minha criança, sei que está apaixonada por ele. Agora não tenho mais dúvidas. Sabe qual será sua recompensa se executar com presteza o que eu lhe pedir? Tarcísio. Sim, eu a ajudarei a conquistar o viúvo, e até a se casar com ele, se quiser. Jura que fará isso? Prometa, tio. Eu prometo. Nesse caso, farei tudo o que me pedir. Dom Gilberto entregou à sobrinha um pequeno pacote contendo 100 gramas de drogas. Ela, por sua vez, deveria levá-lo a Mário, juntamente com algumas instruções. Depois que todas se foram, o bispo não pôde deixar de rir delas. Como era fácil enganá-las. Embora tivesse prometido à sobrinha que ela teria Tarcísio, jamais a ajudaria a conquistar o viúvo. Esmagaria Tarcísio até a morte, e a sobrinha na certa não iria querer ficar com um cadáver. Sentando na cama, Mário olhava para o pacotinho que Amanda lhe entregara. Quando dissera à garota que não mais iria prejudicar Tarcísio, ela o beijou com malícia, tirou a roupa e o seduziu, e ele o acabou prometendo que faria exatamente o que ela desejava. Abriu uma gaveta do guarda-roupa e apanhou a cópia da chave da casa de Tarcísio que surrupiara de Matilde. Iria agir naquela noite, pois a namorada iria levar o irmão e o sobrinho na creche em que Diogo ficava. Capítulo 24. O verdadeiro espírita. Sentado ao lado de Matilde e de outros pais, atento a todos os detalhes, Tarcísio assistia à peça que o filho e outras crianças da creche apresentavam. Diogo estava caracterizado como não ajudante de Papai Noel. Quando a peça chegou ao fim, os atores cumprimentaram o público. Tarcísio jogou um beijo para o filho, e Diogo, jogando um beijo para o pai, esqueceu que tinha de caminhar atrás das outras crianças que seguiam o Papai Noel e se retiravam do palco. Apressou-se para alcançar a fila, e acabou caindo no chão. Neide correu até a criança, tocou-a e gritou. Ele desmaiou. Está machucado. Tarcísio deu um pulo da cadeira, e, atropelando o que encontrava pela frente, correu até o filho. Rebeca, que assistia à apresentação do menino, volitou até ele, agachou-se e tocou a cabecinha do filho. Tarcísio apavorou-se ao ver o sangue jorrar de um ferimento na testa do garoto. Colocou Diogo no colo e gritou para Matilde correr para o carro. Começou a caminhar rapidamente até o estacionamento da creche. Em menos de 10 minutos chegaram ao pronto-socorro. Tarcísio desceu do carro gritando para acudirem seu filho. Dr. Mateus, que deixava o plantão, ao reconhecer Tarcísio acercou-se dele e mandou que o seguisse. Indicou ao pai de Diogo uma maca, e pediu que colocasse nela o menino. A partir daí, Tarcísio nada mais pôde fazer a não ser aguardar na sala de espera. Tarcísio, você sabe qual é o tipo de sangue do seu filho? Perguntou o médico. O negativo. Por quê? Seu filho precisa receber sangue desse tipo, disse o médico, virando as costas e retornando apressadamente para a sala em que Diogo estava. Tarcísio ficou mais preocupado ainda, e pediu a Matilde para rezar pelo sobrinho. Fechou os olhos e rezou com todo o seu coração, solicitando na prece que Deus e os espíritos amigos cuidassem do seu filhinho. Colocou-se totalmente nas mãos de Deus. Quando o Dr. Mateus se aproximou dele, sentou-se ao seu lado e fez sinal para Matilde não chamar o irmão. Ficou observando Tarcísio rezar, e notou que o jovem pai possuía uma fisionomia bem serena enquanto rezava. Esperou Tarcísio abrir os olhos, e só então pediu que os dois o seguissem. Levou-os até a enfermaria infantil em que Diogo estava. Tarcísio, ao ver o filhinho dormindo, com um curativo na testa e recebendo soro, beijou-lhe o rosto. Depois,
virou-se para o Dr. Mateus e perguntou: Ele está bem? Acreditamos que sim, respondeu um médico que se encontrava na enfermaria. Seu filho recebeu a quantidade de sangue que julgamos ter ele perdido. O soro que ele recebe só irá lhe fazer bem. Ainda não sabemos o que ocasionou o desmaio. O Dr. Mateus disse-me que a esposa dele é a pediatra do seu filho. Pedirá à doutora Sônia que venha ao hospital. Quando ela chegar, conversaremos. Quando seu filho despertar, terá de fazer alguns exames. O menino ficará no hospital, e o senhor pode ficar com ele sem nenhum problema. Obrigado, doutor. Ficarei com meu filho, e só sairei daqui quando me permitirem levá-lo para casa. Agradeço de coração tudo que fizeram por ele. Que Deus sempre os abençoe e os proteja, e faça o mesmo em prol de suas famílias. Em minhas humildes preces, recordarei do que hoje fizeram pelo meu Diogo e pedirei ao misericordioso Jesus para iluminá-los dia após dia, falou Tarcísio, abraçando o Dr. Mateus e também o outro médico. Virando-se para Matilde, disse: Matilde, obrigado por trazer meu filhinho rapidamente ao hospital. Conte sempre comigo. Serei eternamente grato a você. Abraçou a irmã. Pode ir para sua casa e descansar. Permanecerei com meu filho, fazendo preces até a hora em que ele despertar. Aproximou-se do filho e, tocando-lhe o cabeco trêmulo com delicadeza, disse baixinho: Repouse em paz, filhinho, e se recupere logo. Papai está aqui do seu lado, cuidando de você, pedindo para Jesus e os espíritos amigos também cuidarem. Papai te ama e estará sempre ao seu lado. Sentou numa cadeira próxima à cama do filho e ficou olhando para Diogo. Dr. Mateus aconselhou-o a deixar Matilde com Diogo, até que ele fosse para sua casa, tomasse um banho, trocasse de roupa e se alimentasse. Depois, poderia retornar ao hospital para ficar com o filho. Mas eu sou o pai de Diogo, Matilde não tem obrigação de ficar. Tarcísio, sua roupa está muito suja, observou Matilde. Faça o que o doutor Mateus lhe pede. Está bem. Mas não demorarei para regressar ao hospital. Segurou as mãos da irmã e disse: Cuide direitinho do meu filho. Se por acaso ele despertar antes de eu chegar, diga-lhe que o amo com todo o meu coração e em breve estarei ao lado dele. Explique a ele que não demorarei. Por favor, cuide bem do tesouro mais precioso que tenho. Deixo o meu filho em suas mãos. Entendi, e farei exatamente isso se ele o acordar. Tarcísio beijou a face do filho, fechou os olhos e pediu aos espíritos amigos para cuidarem do filho junto com Matilde. Dr. Mateus ofereceu carona a Tarcísio. No caminho, os dois foram conversando sobre a doutrina espírita. O médico tinha algumas dúvidas referentes à doutrina, e Tarcísio as esclareceu. Ao chegarem à rua em que ficava a casa de Tarcísio, este avistou o carro de Mário na frente de sua casa, e uns garotos agredindo o rapaz. Chutavam Mário, que, caído no chão, gritava de dor. Tarcísio pediu ao médico para estacionar atrás do carro de Mário, e, descendo depressa do carro, começou a empurrar os garotos, pedindo para cessarem a agressão. Um dos jovens deu um soco no queixo de Tarcísio. Dr. Mateus, aproximando-se deles, puxou o crachá que usava no hospital e o ergueu na direção dos garotos, gritando: Polícia! Polícia! Parados, todos vocês! Isso foi o bastante para que os garotos fugissem correndo. Tarcísio e o médico conduziram Mário para dentro da casa. Deitaram-no no sofá, e cuidaram de seus ferimentos. Mário não podia revelar o que realmente fora fazer na casa de Tarcísio, então, mentiu, dizendo que, segundo Marta, era ali que ele encontraria Matilde. Ao chegar, desceu do carro e tocou a campainha para perguntar a Tarcísio onde sua namorada se encontrava. Assim que tocou a campainha, levou um soco nas costas,
e ao olhar para trás recebeu um murro no rosto. Um dos garotos pediu a chave do carro, anunciando ser um assalto. Relutou em entregar a chave e a carteira que os garotos pediam, e começou a ser agredido. Tarcísio chegara bem na hora em que havia caído no chão e era chutado. Acalme-se agora, amigo, disse Tarcísio. Por que não toma um bom banho? Posso lhe emprestar roupa limpa. Ao sentir a água do chuveiro em seu corpo, Mário começou a pensar. Se Tarcísio não tivesse aparecido, talvez os marginais o machucassem de verdade, ou até o matassem. Ainda bem que o ferimento que um dos bandidos fizera com um canivete não fora grave. Graças a Deus, Tarcísio chegara bem na hora. Devia um grande favor a ele, talvez devesse até a própria vida. Tinha de pegar de volta a droga que colocara embaixo do colchão de Tarcísio e devolvê-la para Amanda, ou dar um fim nela. Jamais haveria de tentar prejudicar Tarcísio novamente. Os espíritos seus amigos na certa agiram para que ele fosse castigado por tentar prejudicar alguém como Tarcísio, que vivia rezando e queria bem a todos. Ao sair do banho, sentou-se no sofá. Após comer algo, disse ao dono da casa que a camiseta havia ficado muito comprida, e perguntou se ele não tinha outra menor para lhe emprestar. Tarcísio disse-lhe para entrar em seu quarto, abrir o guarda-roupa e escolher uma camiseta. Mário rapidamente se dirigiu ao quarto, apanhou a droga e a colocou no bolso da bermuda, então abriu o guarda-roupa de Tarcísio e pegou uma camiseta qualquer. Regressou à cozinha, e avisou que precisava ir embora. Antes de Mário deixar sua casa, Tarcísio pediu-lhe que fechasse os olhos, pois rezaria uma prece por ele. Bondoso Deus, proteja o Mário e o ajude a chegar à sua residência sem que lhe aconteça mais nenhum acidente. Envie os espíritos amigos para acompanhá-lo, e o ajude a ser feliz hoje e sempre. Assim seja, com a graça de Deus. Tarcísio abriu os olhos. Vá em paz, Mário. Deus o abençoe e cuida de você. Obrigado, Tarcísio, pela prece e por tudo que fez por mim nessa noite. Depois telefonarei para Matilde. Mário saiu com seu carro, e ao virar a primeira esquina deu de cara com o carro de Amanda, que buzinou e pediu-lhe para estacionar. Mário o fez, e quando a moça desceu do carro e se aproximou dele, atirou-lhe o pacote com força, dizendo: Isso aí pertence a você. Não pense em prejudicar Tarcísio com isso. Caso contrário, irei à polícia e acabará sobrando para você. Ligou o carro e seguiu para sua casa. Amanda entrou no carro e guardou a droga. Conduziu o veículo até a casa de Tarcísio, e o estacionou. Tocou a campainha, e o médico abriu-lhe a porta. Tarcísio, vim a pedido de Teófilo, avisou ela, sem rodeios. Precisa me acompanhar urgentemente até o hospital, pois Tiago está entre a vida e a morte. Sofreu um acidente de carro, após muito beber e se drogar. Meu tio está desesperado, e pediu-me para vir buscá-lo. Ele está chorando demais, e tudo o que diz é que precisa do genro ao lado dele. Vamos já para lá, disse Tarcísio. Escreveu algo num papel e o entregou ao médico. O senhor pode levar esse bilhete para Matilde. Dr. Mateus colocou a folha de papel no bolso, e perguntou a Amanda em que hospital Tiago estava. Tarcísio, irei com você até esse hospital. Sou médico, e posso ajudar em alguma coisa. Na verdade, Dr. Mateus queria acompanhar Tarcísio para verificar o que ele poderia fazer, pois o rapaz já tinha recebido ajuda médica. Antes de saírem, Tarcísio apanhou o seu exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao chegarem a um dos mais conhecidos hospitais particulares de Brasília, o médico viu Tarcísio fechar os olhos e respirar profundamente. Quando o jovem abriu os olhos, sua expressão, sempre serena, pareceu ter ficado mais serena ainda. Lentamente Tarcísio entrou no hospital. Teófilo, assim que viu o genro, levantou-se e se atirou em seus braços, chorando. Acalme-se,
meu sogro. Tenha confiança em Deus. Ele está olhando pelo Senhor, e principalmente olhando por seu filho, disse Tarcísio. Além dos cuidados médicos, Tiago também está recebendo cuidados de médicos espirituais, que ajudam os médicos encarnados a darem a seu filho a assistência de que ele realmente necessita. Confiemos nos médicos encarnados e nos médicos espirituais, e confiemos em Deus. Teófilo parou de chorar, e aos poucos foi se acalmando. Tarcísio cumprimentou Lucrécia e o bispo, e, sentando-se ao lado do sogro, disse que iria fazer preces por Tiago. Fechou os olhos e começou a rezar. Lucrécia e o bispo não gostaram nem um pouco de vê-lo no hospital, mas nada comentaram. No fundo, Lucrécia até sentiu-se aliviada com a presença dele, pois seu irmão, que era bispo, desde que chegara ao hospital não dissera nada consolador a ela e ao marido, tampouco havia feito uma única prece por Tiago. Resolveu fechar os olhos e rezar também. Tarcísio, ao abrir os olhos, disse novas palavras de conforto ao sogro, e lhe entregou o livro da codificação espírita que levara. Pediu-lhe que o abrisse e lesse um pouco, e acompanhou-o na leitura. Segurou a mão direita do sogro com firmeza, dizendo-lhe para ser forte, como aconselhava o trecho lido, e deixar tudo nas mãos de Deus e dos espíritos amigos. Teófilo fechou os olhos e fez uma rápida prece, e ao concluir sua prece agradeceu ao genro por ter atendido seu chamado ao hospital. A presença dele ao seu lado o tranquilizava, e ele confiava que Deus e os espíritos amigos do genro haveriam de escutar suas preces e ajudarem Tiago. Dr. Mateus e um médico do hospital se aproximaram deles. Fizemos tudo o que podíamos pelo rapaz, avisou o médico. Ele está no UTI. Entrou em coma. Vamos esperar que saia do coma para avaliar o quadro clínico dele. Se desejar, pode me acompanhar e dar uma olhada em seu filho. Teófilo olhou para Tarcísio com os olhos cheios de lágrimas. Tiago estava todo enfaixado, recebendo medicação através das veias. Havia alguns aparelhos ligados a ele. Teófilo aproximou-se da cama, olhou demoradamente para o rapaz e começou a chorar. Tarcísio aproximou-se da cabeceira de Tiago, colocou a mão direita na cabeça do cunhado, fechou os olhos e começou a rezar. Bondoso Deus! Pedimos vossa santíssima proteção para nosso irmão Tiago. Envie até ele suas infindáveis bênçãos, e através delas proporcione a Tiago a força necessária para ele sentir vontade de lutar pela vida e regressar do coma o mais rápido possível. Bondoso Pai! Confiamos que somente vós podeis auxiliar Tiago, e devido a essa confiança pedimos com toda a fé que envie os espíritos amigos para estenderem a mão ao nosso irmão necessitado. Pai Celestial, deixamos Tiago aos vossos cuidados, certos de que ele está recebendo a vossa preciosa assistência. Sois um Pai amoroso e misericordioso, e sendo um Pai que só deseja o bem de seus filhos, acreditamos Tiago esteja amparado. Confiamos plenamente em vossa proteção e em vosso auxílio. Pai nosso que estais no céu. Ao concluir a prece, abriu os olhos e os fechou novamente. Tiago! 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 Chamou com doçura. Sei que o seu espírito está me ouvindo. Por isso, peço que não se apavore. Entregue-se nas mãos de Deus e lute com todas as suas forças para regressar ao seu corpo e continuar vivendo como sempre fez, alegre, sorridente e feliz. Confio que não nos dará nenhum susto e que retornará sem demora ao seu corpo físico, abrirá os olhos e dará o primeiro passo para se recuperar desse acidente. Deus está com você, os espíritos amigos estão com você, sua família e eu que estamos. Confie em Deus e no espírito amigo que se encontra ao seu lado, e comece a lutar por sua recuperação. Amo-o muito, e devido ao amor que tenho por você quero vê-lo saudável e feliz outra vez, ajudando-me a cuidar de seu sobrinho, como fazia anteriormente, junto com seu pai. Tiago, pairando acima do seu corpo, ao escutar o que o cunhado lhe disse acreditou estar sonhando.
Somente em um sonho veria o seu corpo estirado em uma cama, parecendo estar todo machucado, e ele, flutuando sobre o corpo, vendo o cunhado e todas as pessoas que havia naquele quarto, que parecia ser um quarto de hospital. Será que ao fazer aquela conversão em alta velocidade e bater em cheio num poste tinha morrido, e agora seu espírito via seu corpo na cama, e via as pessoas que olhavam para o corpo dele? Não, gritou Tiago. Não posso ter morrido. Aproximou-se do cunhado. Ajude-me, Tarcísio. Por favor, me ajude. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Colocou as duas mãos nos ombros de Tarcísio, sacudindo e chorando. Tiago, pense em Deus. Pense em Deus. Reze e se entregue nas mãos de Deus e nas mãos do Espírito amigo que lhe quer auxiliar, disse Tarcísio, começando a rezar outro Pai Nosso. Pensar em Deus e rezar. Rezar e se entregar nas mãos de Deus. Foram as palavras de Tarcísio, falou Tiago. É o que irei fazer, pensar em Deus e rezar. Tiago pensou em Deus, entregando-se nas mãos dele e pedindo ao Pai Celeste para ajudá-lo. Começou a rezar a mesma prece que o cunhado rezava. Ao concluir a prece, viu Felipe estendendo-lhe a mão. Pensou ser Felipe o espírito amigo que o cunhado mencionara, e segurou a mão que lhe foi estendida. Viu Felipe assoprar sobre ele, e na mesma hora sentiu uma imensa vontade de dormir. Em seguida, viu o homem assoprar novamente sobre ele e pegá-lo nos braços. Fechando os olhos, não viu nem sentiu mais nada. Felipe conduziu o espírito de Tiago de volta ao corpo físico que dele tinha se ausentado, e piscou para Tarcísio. Uma pequena luz de um dos aparelhos ligados a Tiago começou a piscar, e a emitir um som. Tarcísio, que através de sua mediunidade presenciara o momento em que Felipe ajudara o espírito de Tiago a retornar ao corpo, fez uma prece agradecendo a Deus por tê-lo atendido e auxiliado seu cunhado. Abrindo os olhos, dirigiu-se ao sogro. Deus, por ser infinitamente bondoso e misericordioso, ouviu a nossa prece. Tiago saiu do coma. Apenas está dormindo. Dentro de algumas horas despertará. Todos que ouviram olharam admirados para ele. A forma como Tarcísio falou e a expressão de serenidade que ele mantinha não deixaram dúvida de que ele estava certo. Um médico aproximou-se de Tiago e colocou o ouvido direito próximo aos lábios do rapaz, observou-o detalhadamente e disse, meio incrédulo: parece que ele saiu do coma e está dormindo, como este jovem acabou de afirmar. Encarou o Tarcísio e começou a indagar-se quem seria aquele rapaz para ter uma prece atendida tão rapidamente por Deus. Obrigado, Tarcísio. Sabia que sua presença, suas preces e sua confiança ilimitada em Deus haveriam de ajudar meu filho, falou com entusiasmo Teófilo, abraçando o genro. O médico pediu para deixarem Tiago dormir sossegado. O pai do garoto pediu a Tarcísio: fique comigo, por favor. Fique comigo durante a madrugada, pois não deixarei o hospital enquanto meu filho não despertar. Não vá agora que meu filho está quase se salvando. Tarcísio pensou no pedido de Teófilo, e em seu próprio filho, em outro hospital. Matilde cuidava de Diogo, mas não estava desesperada como Teófilo. Ela era capaz de fazer o que fosse necessário pelo seu filho. Já o sogro se mostrava perdido e desamparado, sem condições de raciocinar direito. Ficarei com o senhor, respondeu Tarcísio. Depois, dirigiu-se ao Dr. Mateus e pediu-lhe para entregar o bilhete à irmã e dizer-lhe que ele iria ficar no hospital com o sogro. Dr. Mateus encarou Tarcísio admirado. No lugar dele, qualquer um teria preferido ficar com o próprio filho. Meu neto ficou dormindo e Matilde está com ele? Indagou Teófilo. Tarcísio pensou no filho, e, sem olhar para o sogro, respondeu que Matilde estava com o menino. Dr. Mateus, notando que ele não iria dizer que o filho encontrava-se hospitalizado, explicou.
O filho de Tarcísio sofreu um acidente quando fazia uma apresentação teatral na creche, e está em um hospital público. Matilde ficou cuidando dele enquanto Tarcísio, após ter se sujado com o sangue do filho, foi até sua casa limpar-se e retornar para o hospital, a fim de ficar com o pequeno. Eu não sabia que meu neto estava no hospital, precisando de você, Tarcísio. Meu Deus! Você ajudou Tiago, e ainda se dispôs a ficar comigo a madrugada inteira aguardando meu filho despertar, em vez de ficar ao lado de seu filho, só porque eu lhe pedi para ficar comigo? Por que fará isso? Questionou Teófilo. Porque quando somos visitados pela dor, e logo em seguida tomamos conhecimento de que um amigo também foi visitado por dor semelhante, ou até superior à nossa, precisamos sufocar a nossa dor e imediatamente correr e amparar o nosso amigo, tudo fazendo para ajudá-lo a se livrar do sofrimento. Porque a dor de um amigo nos faz sofrer também, e nos impele a tentar livrá-lo dessa dor. O Senhor e Tiago são meus amigos e minha família. Eu os amo, e quero que compreendam que não estão sozinhos nessa hora amarga. Você também ama seu filho, Tarcísio, deveria primeiro pensar nele, não em mim e em Tiago, disse Teófilo. Amo Diogo, o Senhor, Tiago e diversas outras pessoas. E vocês necessitam mais de meu auxílio do que meu filho, nesse momento. A atitude que tomei ao deixar Matilde com Diogo e vir até aqui quando fui chamado. Bem, somente o amor explica. Tem coisas que só o amor explica, disse Tarcísio, terminando de comover os que já se haviam comovido com suas palavras anteriormente.